Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Olá também a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Estão preparados e interessados para mais uma aula de matemática? Então, venha comigo. Hoje, em nossa aula, eu trouxe para vocês o conjunto dos números racionais. Você se lembra quais são os outros conjuntos já aprendidos? E agora, que conjunto é esse? Conjunto dos números racionais. Vamos iniciar aqui recordando. Isso mesmo. Eu trouxe para vocês os conjuntos. Nós temos aqui o conjunto N. Quais são os números que fazem parte do conjunto N, que é o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, infinito, certo? Depois, um pouco maior do que esse conjunto, englobando também o conjunto natural, nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Ou seja, quem faz parte, quais são os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros? Todos os naturais, mas também outros que são menos 1, menos 2, menos 3, os números negativos. Lembrando aí que dos inteiros fazem parte os negativos, o zero e os positivos, né, que seriam os naturais. E agora vamos trabalhar o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Os naturais fazem parte dos racionais? Sim. Os inteiros fazem parte dos racionais? Também. Só que os racionais têm números que não fazem parte nem de natural, nem de inteiro. Quem são eles? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Olha, nós temos frações, nós temos decimais exatos, nós temos dízimas periódicas compostas, dízimas periódicas simples. Então, nós temos alguns números que fazem parte do conjunto dos racionais, mas que não faz parte nem dos inteiros e nem dos naturais. E são eles que nós vamos estudar, trabalhar aqui durante a nossa aula. Por isso, eu trouxe aqui o conjunto dos números racionais. Ele é formado pelos números racionais positivos, negativos e o zero. Ele é representado pela letra Q, inicial da palavra quociente. Vem aí, então, de resultado de divisões. Conjunto dos números racionais, todo número racional pode ser escrito na forma de A sobre B, A dividido por B, com A e B inteiros, e o B tem que ser diferente de zero. O que você está dizendo, Fabiana? O A e o B não podem ser números decimais, 1,4, 1,2. E o B não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. E todo número racional, ele pode ser escrito na forma de fração. Quando o número puder ser escrito na forma de fração, ele será classificado como número racional. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Naturais, inteiros, decimais exatos ou não, são números racionais. Aqui, dentro dos naturais, alguns exemplos, dentro dos inteiros e aqueles que são especificamente, pertencentes ao conjunto dos números racionais, como o decimal exato 0,4 ou a dízima periódica simples 1,333 infinito aí. Compreendido? Ainda não? Então, a gente vai dar continuidade e garanto a vocês que a compreensão acontecerá. Vamos aqui trabalhar um módulo ou valor absoluto de um número racional. Nós já trabalhamos módulo ou valor absoluto dentro do conjunto dos números inteiros. Não diferencia, não é uma regra nova. A regra continua valendo, só que agora para os números racionais. Você lembra que módulo ou valor absoluto é a distância, é o valor que nós temos daquele numeral até o zero?
Então, você vê aqui que o módulo de um número racional é a distância comum, né, desse ponto até a origem, que seria o zero. Este valor, o módulo de qualquer valor, é sempre positivo. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo o módulo de 5/3 positivo. São 5/3. E o módulo de menos 2,4 é 2,4. Então, lembrando que não existe módulo negativo. Mesmo que a gente esteja calculando o módulo de um número negativo, o resultado será positivo. Aqui eu trouxe para vocês essa ideia na reta numérica. Então, o menos 1,5, ele está a que distância do zero? De 1,5. Assim como 1,5 positivo está a que distância do zero? De 1,5. Por isso, módulo tanto de menos 1,5 quanto de 1,5 positivo seria 1,5 positivo. Continuando, trouxe para vocês também números opostos ou simétricos, mas agora dentro do conjunto dos racionais. Se você se lembra, volto a reforçar, se você se lembra números opostos ou simétricos dentro do conjunto dos inteiros, a regra não se altera, continua valendo para o conjunto dos números racionais. Quando dois números racionais de sinais contrários têm o mesmo módulo, eles são chamados de opostos ou simétricos. Trouxe para vocês alguns exemplos. O mais 1 e o menos 1, o 3,5 negativo, o 3,5 positivo, o 15 e o menos 15, o menos 2/3 e o mais 2/3, certo? Então, vamos ver aqui agora esta questão na reta numérica. Vocês percebem que esta reta, entre um número inteiro e o outro, nós temos infinitos outros números. Estes são os números racionais. Observem aqui, nós temos o zero, né? À nossa direita, os números positivos e à esquerda, os números negativos. E nós temos uma infinidade de valores que podem ser posicionados na reta numérica. Os racionais também podem. Os números racionais, eles podem ser representados nesta reta numérica, assim como os naturais, o conjunto também dos inteiros e de outros conjuntos que vocês aprenderão, como os reais e os irracionais. Vamos então compreender melhor. Eu trouxe aqui alguns números e nós vamos separá-los de acordo com os conjuntos que já aprendemos. Quais seriam inteiros? Quais seriam exclusivamente inteiros? Quais seriam exclusivamente naturais? E aqueles que são apenas racionais? Você consegue destacar, você consegue identificar aqui números naturais, números inteiros e números racionais? Se você observar aqui, o 2/5 está representada esta fração de forma horizontal. 2/5 é 2/5, a fração 2/5. Você conseguiria nomear a qual conjunto ele pertence? Ele é um natural? Ele é um inteiro? Ele é um racional? Fazendo aqui então essa identificação, eu separei para vocês que os naturais seriam 0, 1, 2 e 3, que os inteiros seriam -3, -2, -1, o 0, 1, o 2 e o 3 também, e que os racionais são todos. Por quê? Porque todo natural é racional e todo inteiro também é racional. Compreenderam? Então, vamos aqui para a próxima e vamos praticar. Vamos colocar o nosso cérebro para exercitar. Por isso, trouxe aqui para vocês esse conjunto de numerais. Nós temos aqui esses valores e nós vamos separá-los. Identificar se eles são naturais, inteiros, não naturais e racionais não inteiros. Certo? Agora, com uma especificidade.
né? Eu quero os naturais, os inteiros não naturais, sabendo que os inteiros também têm o conjunto dos naturais e os racionais que não são inteiros. E aí, como que ficaria? Esse menos 4 é natural, inteiro não natural ou racional não inteiro? Somente, exclusivamente racional. Você consegue identificar? O 4 nonos, o menos 10, o menos 3 décimos e o menos 40 quintos. E aí, eu trouxe para vocês a solução. Aqui nós temos quem desses são apenas naturais? Nenhum. Ele não tem nenhum desses valores são naturais. Inteiros não naturais. Quem são os inteiros e que não são naturais? São os números negativos. Alguém aí de casa deve estar perguntando: Fabiana, estou vendo uma fração aqui. E está mesmo. Mas se você fizer o resultado desta fração, você vai perceber que ele resulta em menos 8. Exatamente por isso, menos 40 quintos é um número inteiro, porque o resultado de 40 dividido por 5 é menos 8. E os racionais não inteiros são todos que são exclusivamente racionais. As frações e o decimal negativo ali. Aqui, para concluir, eu trouxe para vocês algumas comparações e quero que você descubra qual é a verdadeira. Acredito que você se lembre que este símbolo na matemática significa menor que, e este outro símbolo, maior que. E qual destas alternativas é a verdadeira? Qual delas você marcaria? Eu aconselho vocês, quando for comparar números racionais que estiverem escritos de forma diferente, escreva-os de forma igual. Exemplo, eu tenho aqui um número decimal e um número fracionário. Se você tiver dificuldade para comparar eles escritos nesta forma, você tem a opção de transformar o decimal em fração ou a fração em decimal. E assim fica com maior facilidade para compará-los. Certinho? Então, 40 centésimos é menor que 31 centésimos? Mas é claro que não, né? Principalmente se a gente relacionar isso a um dinheiro, 40 centavos é maior do que 31 centavos. Um inteiro é menor do que um meio, do que metade? Opa! Um inteiro são duas metades, então, falsa essa alternativa. 4 décimos é maior do que 4 décimos? Opa! Fabiana, você leu 4 décimos e 4 décimos? Exatamente. Aqui nós temos só apenas maneiras diferentes de escrever, mas todos dois têm a mesma leitura. E, portanto, eles não têm diferença, seria um sinal de igual. Sobrando apenas a alternativa D como solução. 2 inteiros é maior do que 1 nono. E assim, a gente confirma que a correta seria a letra D. 2 inteiros é, 1 nono, 1,9, 1 inteiro e 9 décimos, e não 1 nono, que é bem diferente, hein? Então, 2 inteiros maior do que 1 inteiro e 9 décimos, ok? Assim, eu encerro a nossa aula, espero que você tenha compreendido e aguardo você na próxima aula. Até mais!